noite, meus queridos amigos do Despertar da Consciência. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje eu estou muito feliz, muito encantada com o trabalho que nós visamos desenvolver aqui. Quizá nós consigamos conectar aí com a espiritualidade superior para que as intuições venham. E eu não tenho dúvida que o nosso convidado está aí com essa conexão, porque é uma pessoa que desde 1974 já está desenvolvendo esse trabalho aí de conexão com a espiritualidade, fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação da boa nova do reino. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. O nome dele é Antônio Demarque. Ele é trabalhador da doutrina espírita, como eu já disse, desde 1974, palestrante em diversos simpósios e casas espíritas. Além de escritor de diversas obras psicografadas e uma de sua autoria, ele também tem um trabalho que desenvolve a irmãos em situação de rua com o principal objetivo de reabilitar o ser humano com possibilidade de retirar de rua trabalhos de acomodações. É uma pessoa simpaticíssima, muito humilde e que nos deu a grande honra e a oportunidade de estarmos aqui com ele, Antônio Demarque. Seja bem-vindo, meu querido. É uma honra, é uma gratidão estarmos aqui com você e podemos desenvolver esse tema em específico. Lógico, teremos outros, né? Sem dúvida, esse é o primeiro de muitos. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Encontrar um velho amigo de tanto tempo, nem tão velho assim, porque para o espírito não tem idade. Mas encontrar amigos, vocês que eu conheci há pouco tempo. Então, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, que eu acho de extrema importância nos dias de hoje, que é levar a palavra, o esclarecimento às pessoas, para que nesse mundo conturbado a gente tenha um norte, né? Perfeito. A gente saiba para onde a gente deve seguir, onde deve caminhar. Então, estou muito feliz aqui, Eloá. Por estar aqui com vocês. Felizes estamos nós. E tá? O que você está falando corrobora com a assertiva bíblica, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. A palavra nos alimenta. Pode sentar, meu querido. E hoje o tema é sobre psicografias, né? Nós vimos você lá no trabalho do Irmãos do Caminho e prontamente me veio a intuição, né? Convida ele. E gentilmente você nos recebeu, né? E se colocou à disposição. E eu gostaria de saber, Antônio, desde quando começou esse despertar para o trabalho de psicografia? Como que foi isso para você? Foi, na verdade, uma sequência, Eloá. Porque quando eu comecei na doutrina, motivado assim por curiosidade. Começaram a ocorrer alguns fenômenos comigo. Nessa época, eu frequentava a faculdade, chegava tarde da noite em casa, morava sozinho, e começaram a ocorrer alguns fenômenos. E aí, movido por esses fenômenos, eu queria saber mais o que é que estava acontecendo. Eu acabei indo parar em uma casa espírita. E fui no lugar certo. E nessa casa que eu fui entender o que era o Evangelho, o que era o Espiritismo, porque até então eu tinha assim, muita resistência em relação ao Espiritismo. A maioria das pessoas tem essa resistência, não conhecem, né? Exato, a gente teme aquilo que desconhece. Então eu tinha assim algumas resistências, mas aos poucos eu fui percebendo que o Espiritismo, na verdade, era um caminho que eu estava procurando desde há muito. Eu vim de uma cidade pequena do interior, onde tinha missa uma vez por mês, as pessoas eram eminentemente católicas, e a gente esperava o acontecimento do mês, que era a missa, que era o dia que o padre vinha de uma cidade vizinha para rezar a missa em Paulistânia. E eu fazia muitas perguntas, porque eu sempre fui questionador, eu não entendia por que tinha pessoas, a cidadezinha onde eu morava, que era muito pequena, lá tinha o aleijado, tinha o cego, tinha a pessoa muda, toda aquela sorte de pessoas que você percebia que alguma coisa na vida não se encaixava. E eu perguntava, porque para mim mesmo, desde que eu me conheço por gente, eu me questionava, por que uma pessoa é feliz, outra é infeliz, por que uma é rica, outra é pobre? A filosofia, né? E eu não encontrava a resposta, porque eu buscava a resposta, e o que me diziam, olha, isso aí são dogmas, são
mistérios de Deus que a gente ainda não tem como entender. E quando eu vim para São Paulo, que eu começou esses fenômenos, que eu comecei a buscar a doutrina, eu tinha assim uma prevenção porque eu desconhecia. E o que eu ouvia falar da doutrina espírita era muito ruim. As pessoas ignorantes, as pessoas que ignoram começam a fazer comentários de coisas que não sabem do que se trata. E quando eu descobri, eu falei, nossa, mas é isso que é o espiritismo? E aí eu percebi que era o caminho que eu estava procurando. Ficou encantado. Fiquei encantado. Nossa, amei a doutrina espírita, fui descobrindo as respostas na medida que eu estudava. Então, as coisas começaram a fluir de uma forma assim, eu me considero um privilegiado, porque muitas pessoas buscam a doutrina pela dor. Sim. E eu não sei, não foi pela dor, foi pela vontade de encontrar alguma coisa mesmo que me trouxesse esclarecimento. E aí então, o que é que eu descobri? Eu descobri que a vida é muito mais do que o nosso dia a dia. Sim. Que são as 4 paredes, as 3 dimensões da matéria, que a vida é muito além. E na medida em que eu fui estudando a doutrina espírita, que eu fui me aprofundando, eu descobri um mundo novo. Um mundo extraordinário, em que você descobre naquele momento e fala, meu Deus, mas era isso que eu queria entender e descobrir. Perfeito. Então, o meu primeiro desejo, assim que eu desenvolvi mediunidade, eu frequentei um centro muito pequeno que ficava lá na rua Gama Lobo, chamado Seara do Mestre, que ficava na rua Gama Lobo, no Ipiranga, isso em 1974. Mas aí eu vi que aquele centro era pequeno, eu queria estudar mais, então eu fui para a federação, eu fiz escola de médiuns na federação. O meu objetivo, que eu tinha mais vontade de fazer, era dar passe. Tá. Mas para isso eu fumava. Tá. Eu parei de fumar porque Olha eu queria dar passe. Perfeito. Eu queria ser um passista, eu queria oferecer minha energia para oferecer cura, oferecer, assim, uma forma de amenizar a dor, de levar assim uma condição assim de conforto espiritual para as pessoas. Perfeito. E com o tempo fui passando, eu saí da federação, fui para um outro centro e as coisas foram evoluindo. Eu comecei a perceber que eu tinha assim uma sintonia muito afinada. Eu comecei a trabalhar na desobsessão. Trabalhei 12 anos em desobsessão e na desobsessão eu era aquele que fazia evangelização, conversava com os espíritos sofredores. O chamado doutrinador. O doutrinador. Facilitador. Uhum. E aí o que acontecia? Eu percebia que dependendo do espírito eu ficava de um jeito. E com o tempo eu percebi que se formou uma equipe que me dava retaguarda. Tinha um professor, tinha um médico, tinha um preto velho e tinha um índio. Pela intuição. Pela intuição, mas eu sentia, por exemplo, quando era o caboclo que vinha, o índio, que era um espírito assim muito violento, Forte. eu me sentia assim com o dobro do meu tamanho e uma força, uma coragem que não era minha. Né? Não era minha, aquilo era da mediunidade, né? Tá. Então, na verdade, a mediunidade ela foi tomando várias facetas, até que numa quarta-feira, no encerramento de um trabalho, era no Caminho da Luz, no Centro Espírita Caminho da Luz, lá da Água Rasa. No encerramento do trabalho veio o meu mentor, que eu já tinha contato com ele antes de ser espírita, eu ouvi a voz dele. Ele me falando, olha, agora nós vamos começar a escrever. Ah, tá. Foi mediunidade de audição, né? De audição. Eu estava assim no encerramento, eu entrei como que num transe e eu vi ele se aproximando e dizendo que nós iríamos começar uma nova experiência, que era a psicografia. Olha só. E aí eu pensei, mas como é que vai ser? Ele falou, não, fica calmo, que tudo vem no momento certo. E passou um ano e nada acontecia. Eu falei, mas caramba, como é que isso acontece? Até que um dia eu estava assim dormindo, acordei, era mais de meia-noite, e não conseguia dormir, e de repente eu percebo que ele está na sala e ele fala, vamos começar o nosso exercício de psicografia. Poxa, que legal. E foi um ensaio, a gente ficamos um ano escrevendo contos, que foi o meu primeiro livro, que foram contos assim para fazer como se fosse um ensaio. Uhum. E aí desse ensaio é que veio mais a sintonia, porque a psicografia, ela tem várias facetas. Sim. O médium
como o Chico Xavier, que era um médium mecânico, ele escrevia com a mão direita e não sabia o que estava escrevendo com a mão direita, porque o espírito tomava a mão dele. Com a mão esquerda ele era capaz de escrever em outra língua. Ele escrevia no inverso, que tinha que ler em outras línguas. Em outras línguas. Às vezes você tinha que colocar um espelho, porque ele escrevia de forma inversa. Você tinha que colocar um espelho para ler o que é que o espírito tinha escrevido pela mão do Chico. Que incrível, não? Fantástico, fantástico. O Chico foi um médium completíssimo. O maior ícone espiritual, né? Na minha opinião, eu acho que não teve outro, não. Nós tivemos grandes médios aí, ainda hoje o Divaldo, que é um médium extraordinário. Excepcional. Excepcional, que eu conheço o Divaldo já há uns 30 anos, e eu amo o Divaldo. Ele mas o Chico, não tem como falar do Chico, porque o Chico é o Chico. O Chico é o Chico. Não tem outra coisa para dizer. E o Valdo Vieira. Que foi companheiro do Chico. Sim. E psicografava um livro, aquele livro Sexo e Destino. O Chico ainda estava em Pedro Leopoldo e o Valdo Vieira estava em Uberaba. O Chico psicografava os capítulos ímpares em Pedro Leopoldo e o Valdo Vieira os capítulos pares em Uberaba, 400 quilômetros de distância. E quando você junta, Eloá, casa. Nossa, você não vê diferença de um capítulo para o outro. Lembrando que era numa época que não tinha facilidade da internet, não tinha o WhatsApp, não tinha esse intermédio de comunicação que nós temos hoje. Absolutamente, absolutamente. Então, eu reputo que a mediunidade do Valdo Vieira era algo extraordinário. Eu entendo. Eu tenho um livro que eu escrevi do Chico, que é Nas Bênçãos de Chico Xavier, que foi um livro resultado de trabalhos de pesquisa, né? Que é o único livro meu que não foi psicografia. Todos os demais autoria sua mesmo. Autoria minha mesmo, E eu reputo que o Valdo Vieira era alguém que estava sendo preparado para dar sequência no trabalho do Chico. Tá. Então é uma história muito bonita, uma história linda, e uma das tristezas maiores do Chico no campo da mediunidade é quando o Valdo Vieira resolveu se separar dele, porque ele amava o Valdo como um filho. Aquela ligação deles era de outras existências. Infelizmente, acabou tomando outros caminhos, porque quando a gente reencarna, nós temos o livre-arbítrio. Perfeito. Para fazer as coisas boas e seguir o caminho que a gente bem entender e depois responder pelas consequências. É importante frisar dentro disso que você está falando, a atividade mediúnica, que a atividade e a potência mediúnica da pessoa, vamos dizer assim, não quer dizer que a pessoa pode ou não, né, vamos dizer assim, cair. Né? O que vai diferenciar o médium é a questão moral. Né? É a questão de disciplina, responsabilidades e amor. É isso que vai diferenciar, independente da qualidade mediúnica e da faculdade mediúnica que venha a ter o médium. Porque muitas pessoas, elas endeusam os médiums. Né? A pessoa tem uma faculdade mediúnica interessantíssima, tem as de curas, de fenômenos, psicografias, faz um trabalho excepcional e há um endeusamento. Mas devemos entender que todos os médiums são seres humanos, né? Como todos nós, que têm aí situações maravilhosas, né, desenvolvidas, mas também tem muitas coisas internas a serem acertadas. Então, a gente não deve endeusar médium algum. Né? Perfeito, você tem muita razão no que você está dizendo, porque eu aprendi desde o começo, e eu tive bons mestres para isso daí. Conheci pessoas maravilhosas no Espiritismo. Conheci o Chico Xavier, estive com ele 2 vezes. Nossa, que lindo. Não foi assim nenhum momento assim de revelação. O Chico está. Não, foi só aquele abraço, mas não precisava mais do que um abraço do Chico, porque a gente chegava perto do Chico e não tinha vontade de ir embora mais. Dava aquele abraço, dava vontade de segurar o Chico. Aquela psicosfera, né? Nossa, era uma energia, uma coisa boa, que dava vontade de ficar lá agarradinho com o Chico, porque ele transmitia, ele irradiava essa energia e a gente sentia. Então, uma das coisas que eu aprendi muito na doutrina, e isso eu procuro pautar a minha vida, principalmente dentro da
da doutrina, porque uma das coisas mais perigosas da mediunidade é a vaidade. Então, eu tinha um mestre que me dizia o seguinte, ele falou, olha, a mediunidade é como uma rosa. Ela tem a beleza, ela tem o perfume, ela tem a cor, ela tem tudo lindo, mas ela tem os espinhos. Então, os espinhos é a vaidade, quando a pessoa se deslumbra com tudo aquilo e acaba esquecendo que nós somos santos do pé de barro. Então, é um grande equívoco quando as pessoas começam a endeusar alguém porque tem uma mediunidade fantástica. E o que é pior ainda é quando a pessoa começa a acreditar que ela realmente é alguém superior, alguém diferenciado. O Chico dizia, na verdade, eu sou só um cisco, porque eu sou o maior devedor de todos, porque sou o único que tenho que me aplicar de tal forma que ele se aplicava, e que Emmanuel foi rigoroso com ele, com a rédea curta. Ele estava no cadinho, né? Estava. Era disciplina, disciplina e disciplina. Então, é uma das coisas que a gente tem que... o médium consciente, ele vai descobrindo essas coisas na mediunidade, e de que nós somos meros instrumentos, viu, Eloá? Perfeito. Que nós não somos ninguém melhor do que ninguém. Então, na verdade, a gente às vezes pode apenas deter um pouco mais de conhecimento, porque estudou para aquilo, e é importante na mediunidade, na psicografia, você ter o conhecimento. Perfeito, porque é uma atividade intelectual. É uma atividade intelectual. Por exemplo, é diferente, por exemplo, o Chico. Eu vi algumas mediunidades, vou até tomar a liberdade, a psicografia do Chico era mecânica. Eu conheci o Gasparetto quando ele ainda era muito jovem. Em 1981 eu frequentava a Pirapitingui, a colônia de Pirapitingui, lá perto da cidade grande lá, como é Itu, perto de Itu. E ele foi lá, gente, aquela mediunidade do Gasparetto era alguma coisa assim fenomenal. Nossa. Encantadora. Ele pintava com uma mão, ele pintava com o pé, ele pintava com a outra mão, ele pintava 4 quadros ao mesmo tempo. Nossa. Aquilo virava um borrão e de repente começava a tomar forma, e cada quadro formava a coisa mais linda que você possa imaginar. Então, no quadro da fenomenologia, da mediunidade, a gente tem que ter, o risco é muito grande, porque as tentações são muitas. Assédios, né? Os assédios. Uhum. Aí vem a vaidade, vem os elogios. Eminente queda. Isso é um risco muito grande de queda iminente. Então, foi bom pesquisar o Chico, porque tudo aquilo que eu pensava, o Chico... Ele escrevia e ele viveu aquilo. Ele traduzia na sua própria personalidade. Ele traduzia nas ações, na personalidade, como ele era. Eu me lembro até uma ocasião que ele estava muito chateado, que um padre, estava criticando ele, emitindo opiniões críticas assim, muito ácidas. E ele reclamou com a mãe dele. E eu não lembro se foi com a mãe dele, uma vez foi com a mãe e outra vez foi com o Emmanuel. Então, Emmanuel falou, Chico, eu não sei por que você fica tão chateado. Porque se a crítica for verdadeira, respira fundo e aprende. A crítica é uma oportunidade de aprendizado. Se não for verdadeira, não liga, toca em frente. Perfeito. Você me fez lembrar uma história do Chico sobre a questão da mediunidade. Tinha uma fila imensa de pessoas necessitadas e o Chico fazendo as psicografias e atendendo, né, as pessoas. E o rapaz, eu esqueci o nome da pessoa que estava do lado dele, ficava olhando aquela multidão, 2 horas da manhã, e aquela multidão tinha necessidade de tocar na mão do Chico. O Chico já idoso, já machucadinho, com todas as dificuldades, mas ele atendia até a última pessoa, né? E aí ele pensou, nossa, por que será que essas pessoas fazem isso? Aí o Chico estava parado, olhou para ele assim e falou assim, meu filho, deve ser porque eles estão com saudade do nosso Senhor Jesus. Voltando ao despertar da consciência, mais uma vez aqui com o nosso querido convidado, Antônio Demarque, sobre psicografias. E agora a gente vai passar um pouquinho mais falar em si das psicografias. Você fez 19 livros, né, psicografados, um da sua autoria. Reportando a questão dos livros psicografados, como que foi esse processo? Foi um processo crescente, Eloá, porque a mediunidade,
ela vai se lapidando e vai se aprimorando na medida que você se aplica. Uhum. Então, a minha mediunidade de psicografia, ela começou como um ensaio. Tá. O meu mentor, o irmão Virgílio, me avisou que a gente ia começar um trabalho de psicografia. E isso demorou um tempo, até que um dia aconteceu realmente e a gente começou aí, marcamos a noite. A minha família ia dormir e eu levantava e da 1 da manhã até 2 da manhã ficava lá fazendo ensaios com ele, escrevendo contos. Então, ele projetava, porque tem que haver, principalmente quando a psicografia não é mecânica. O seu trabalho de psicografia, a sua faculdade é intuitiva? É intuitiva. Mas a intuitiva, ela evolui de uma forma tal, na medida que você se aplica... Você sente... Não, você não sente o braço. Não. Você sente aqui. Porque é como se ele tomasse a tua mente e projetasse ideias. Então, vem ideias, vem palavras, vem assim, todo um fluxo no qual você sente aquele fluxo vindo e você tem pressa em escrever para que não perca aquele fluxo, como se fosse uma torrente contínua. Certo. Então, mas isso vai evoluindo, porque no começo era difícil. Eu comecei a escrever esse primeiro livro, e eles foram 12 contos. Olha só. Eram contos curtos, no qual ele projetava uma ideia e eu pegava aquela ideia e ia desenvolvendo. Tá. E é por essa razão que o médium ele tem que estar sempre se aplicando, estudando, conhecendo. Né? Por quê? Porque o espírito, ele projeta uma ideia, mas se você não tem recurso de oratória, ou não tem recurso de linguística para você expandir aquela ideia, você corta a ideia pela metade. Tá. Então, é uma necessidade, e aí a oratória facilita. Por exemplo, eu sinto muito, para mim é como se fosse uma sequência, assim, a psicografia intuitiva, de quando eu recebo aquela ideia e vou escrevendo, tem o dia, o horário certo, eu faço uma preparação na minha casa, né? E quando eu estou fazendo palestra, no qual eu sinto o envolvimento e vem aquele fluxo de ideias, e às vezes eu tenho uma necessidade de falar muito rápido para não perder o fio da meada. Perfeito. Então, e a minha mediunidade de psicografia, eu senti isso no começo. Eu tinha assim algumas dificuldades, no qual nesse primeiro livro foi assim, eu demorei 1 ano para rascunhar, para rabiscar aquele livro pequenininho. Aí, no segundo, eu já comecei achando que ia ser outro livro de pequenos contos, mas começou de repente a tomar corpo, e foi desenvolvendo, e eu pensava assim comigo, porque esse é um problema do médium consciente, porque às vezes você atrapalha. Eu sei. Então, o que vinha? Eu falei, mas não vai terminar essa história? E não terminava, até que terminou o livro, que foi o Além do Infinito Azul, e foi um livro assim fantástico. Eu senti que realmente aquele livro foi um livro assim no qual a minha mediunidade da psicografia, ela realmente deu uma expandida. Que lindo. E quando eu mandei esse livro para a editora, o primeiro livro ninguém queria publicar. Mas esse livro, quando eu mandei para a editora, naquela época, isso foi em 1985, por aí, 86, não tinha ainda internet, não tinha essas coisas. Então, eles entraram em contato comigo. Em 15 dias, nós recebemos o teu livro, lemos o teu livro, queremos publicar teu livro, porque o teu livro é fantástico. E é o livro que mais eu vendi até hoje. Poxa vida. Foram 12 edições, mais de 100 mil vendidos. Mais de 100 mil? Que é o Além do Infinito Azul. Poxa vida. E foi uma história linda. E aí, quando terminou aquele livro, eu fiquei pensando, e agora? Aí passou um tempo assim, porque o meu mentor dava um tempo assim para eu respirar, dar uma descansada, dar uma atenção para a família, porque isso era depois do horário, assim, tomava um tempo assim da minha família, né? E aí veio
vou começar um outro. Ele me deu a sinalização que ia começar outro livro. Quando eu comecei outro livro, eu percebi que era sequência. Olha só. E foi uma trilogia. Uma trilogia. Foi o Além do Infinito Azul, foi Crepúsculo de Outono e Mansão dos Jovens. Foram 3 livros que foi numa sequência. E aí foi embora. Estourou. Aí foi embora, não parou mais. Teve momentos assim, depois que eu ter psicografado assim uns 14, 15 livros, mais ou menos, aí o irmão Virgílio me avisou. O último livro que eu escrevi, psicografei com ele, foi o Nova Jerusalém. Que é o livro que eu ganhei hoje. É o Nova Jerusalém. Muito bom. Aí ele falou, olha, agora virão outros companheiros para dar sequência no trabalho, embora ele continue na supervisão. Mas aí veio José Florencio, nós escrevemos mais 2, 3 livros pelo José Florencio. E agora é um médico que nós estamos escrevendo que fala sobre a terapia no mundo espiritual. A terapia do amor. A terapia do amor, que é um outro assunto que nós vamos querer desenvolver com você aqui no programa Despertar da Consciência. Já está convidado. E aí o interessante, Eloá, é que esse livro, por exemplo, sobre terapia, que fala sobre medicina, ele foi médico. Tem muito termo técnico. Então eu precisei também de uma preparação para me ambientar, para estar em sintonia com esse novo vocabulário. Mas foram experiências assim fantásticas, maravilhosas. E realmente a psicografia foi assim uma oportunidade que eu tive, embora reconheça, eu sou muito crítico comigo mesmo, porque uma das coisas eu sei aquilo que eu tenho de bom e eu sei os meus defeitos. Isso é maravilhoso, então, porque aí você sabe trabalhar aquilo, né? O duro é quando a gente não sabe, né? Pior é quando a pessoa não sabe que não sabe. Que não sabe. Né? Perfeito. Pior da pessoa não saber, ela não saber que não sabe. Porque quando você sabe, você consegue trabalhar, mesmo que aquilo venha, né? Algumas vezes, porque são coisas enraizadas em nós, né? São processos até mesmo que inconscientes, mesmo que saibamos. Mas você consegue trabalhar. Agora, quando a pessoa não sabe, ela não tem como trabalhar algo que ela não compreende que precisa trabalhar. Verdade. Então, a psicografia foi para mim assim uma oportunidade de poder expandir a minha mente, porque me obrigou a estudar certos assuntos que eu não tinha domínio, que eu não tinha conhecimento, mas que veio de encontro com o assunto que o Espírito queria transmitir. Perfeito. Que tudo passa pela supervisão depois do irmão Virgílio, né? Irmão Virgílio, e manter essa conexão durante tantos anos, né? É uma obra de primazia, porque nós somos, como você falou, nós estamos no mundo e nós temos os nossos altos, os nossos baixos. Então, assim, é um desafio constante, porém, é uma maravilha você conseguir manter, né, essa conexão com a luz, com o alto, para que você venha desenvolver trabalhos de intelectuais e que venha realmente trazer uma verdade. Né? Porque tem muitas obras que se dizem psicografadas e a gente sabe que não tem nada a ver com a espiritualidade superior. Né? Então, isso também acontece. Também não é porque a pessoa fala, eu sou médium, estou fazendo tal coisa. Exige do médium uma conexão maior. Né? Exige uma conexão, uma disciplina, porque além da conexão, você tem que ter uma disciplina e uma condição assim moral, eu não vou dizer assim perfeita, porque ninguém é perfeito. Sim. Mas uma das coisas, por exemplo, que eu aprendi, a gente aprende, uma das coisas boas que eu aprendi no Espiritismo, Eloá, e que eu gostaria de deixar para quem estivesse nos ouvindo, que a doutrina é alguma coisa assim transcendental para a vida da gente. Ela nos dá a capa, a galocha e o guarda-chuva e manda chover. Então você tem os recursos para se defender, você molha se quiser. Então, como nós somos médiums e não somos perfeitos, nós estamos em estágio evolutivo, é por essa razão que eu sempre adoto para mim também aquele lema de Jesus, vigiai e orai. Porque eu percebo quando também não estou bem. Eu também tenho meus momentos, claro, sabe? Claro. Mas eu quando percebo que eu não estou bem, já de imediato eu já dou uma cortada para a gente não dar
assim, guarida, espaço para que as investidas, porque elas vêm. Principalmente para os médiums, nesses dias que nós estamos vivendo, então a gente sofre muitas investidas e eles vêm exatamente nos nossos pontos fracos. Onde eles dói? sabem. Eu não diria que dói, eu diria que nos compraz. Tá. Por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa, vem um obsessor lá e eu começo a vibrar coisas negativas, eu dou campo mental na minha vibração mental, porque isso é sintonia vibratória, Tá. que entra na psicografia intuitiva, é a sintonia vibratória. Eu começo a pensar mal, pensar coisas ruins, quer dizer, coisas que estão dentro de mim, que eu começo a exteriorizar pelo pensamento, pela emoção. O espírito vem na sintonia, ele começa a falar, é verdade, ele também não gosta de você. Então, alimenta e avulta. Alimenta, Então, na verdade, o obsessor, ele não vem explorar você e fazer você uma pessoa pior. Ele vem potencializar aquilo que já está em você. E o que é pior? Inicialmente a gente se compraz, porque Sim. vem pela sintonia vibratória. A gente eu não abaixa a guarda. Abaixa a guarda e a gente começa a achar que está tudo bem. A gente agasalha aquela se acha ideia, no direito de julgar, de condenar, de subestimar, né? Se achar melhor que o outro. Perfeito, o dono da razão. O dono da razão. Nossa, eu tenho levado muitas cacetadas. A gente aprende também pelas... eu digo para você falou eu tenho, né? Eu digo nós, né? Porque essa dificuldade faz parte ainda da nossa humanidade, né? Eu também tenho, eu sinto, muitas vezes eu caio e entro em oração e faço tratamento espiritual e a gente levanta e a gente vai e oração e estudo e trabalho para a gente conseguir manter, né, essa vibração que a gente cai. Isso faz parte da nossa humanidade. Manter a sintonia, porque realmente nós vivemos num mundo... eu fico imaginando, tem tempo ainda de falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu fico imaginando como é gostoso estar lá no nosso lar. Todo mundo vibra amor. Todo mundo vibra carinho, amizade, respeito. Aquela sintonia assim, homogênea. Perfeito. Aí a gente reencarna. E aqui é tudo heterogêneo. É um que odeia, é outro que tem raiva, outro que tem ódio. E a gente tem que saber bambolear. Os desafios. É um desafio. São os desafios da nossa espiritualidade, desenvolver a nossa espiritualidade. Esse trabalho que você faz de obras psicografadas, ele vem desenvolver o ser humano na sua espiritualidade, né? Sim. E a gente trouxe um vídeo hoje. O Chico, você sabe, participou do Pinga Fogo em programas similares a este de entrevistas, né? Sim. E a gente tem ali o Chico fazendo ele foi entrevistado, ele foi atacado, mas ele teve uma gentileza, uma capacidade de responder com muita calma, com muita elegância, né? Com muita nobreza as perguntas destiladas de ódio. E ele, em campo, no programa, ele fez uma psicografia. A gente liberou ali um pequeno vídeo. Pode liberar, Ira? Eu peço a você que tente psicografar uma mensagem dos seus guias. Seria possível? Vamos tentar. Quero formular um pedido, então, ao público presente, ao auditório, para que se mantenha no mais completo silêncio, a fim de que Chico possa se concentrar alguns segundos, a fim de tentar essa mensagem. Poderíamos pedir um pouquinho de música que ajudar? De música que ajudar? Vou pedir ao Galão. Galão, um pouquinho de música. Essa luz que é aqui, um pouco a luz? Não. Possível duas. Dá.
Chico Xavier agora irá ler a mensagem que acaba de psicografar. Segundo milênio. Apaga-se o milênio, a sombra deblatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estadeiam conflito de polo a polo. A dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice irrestrito. A cultura perquire, a crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo anal que estala e treme, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Você vê que coisa mais linda. E eu estava assistindo o vídeo quando nós estávamos pesquisando para fazer o programa, e o Chico, ele recebeu cartas, né, psicografadas, livros, mensagens de mais de 400, né, espíritos, entre os mais conhecidos até os anônimos, né? E quando se viam as obras, e os peritos, né, faziam lá a perícia, comprovava a veracidade pela assinatura, pela dialética, pela forma do espírito falar, comprovava a veracidade, incrivelmente, a assinatura, né? Teve casos interessantes do Chico, até passou no filme do Chico Xavier, no qual Tony Ramos faz o pai daquele jovem lá. Teve um caso verídico no qual a justiça reconheceu o depoimento do espírito, conferiu a assinatura, bateu a assinatura e considerou como documento idôneo. Perfeito. Então, a mediunidade do Chico era assim, algo a toda prova. Perfeito. O Chico, ele veio, na verdade, com essa missão, uma missão muito espinhosa, porque exigiu dele dedicação total durante a vida. E muita humildade, né? Humildade. É importante frisar que para se trabalhar para o bem, para o Cristo, para o Evangelho, há a importância da nossa humildade, né? Eu vou dizer uma coisa para você, Luá. Mediunidade e humildade. Mediunidade é um fenômeno mecânico. Natural, né? Natural, que todas as pessoas têm. E tem aqueles que vêm com tarefa. Ostensivos, né? Ostensivos, como o Chico. Mediunidade de tarefa numa missão. Ele foi um missionário. O Chico foi um missionário. Sim. O Divaldo Pereira Franco são missionários. Sim. Que vieram com essa missão e já numa condição diferenciada de sensibilidade, porque mediunidade é uma sensibilidade que vem do fundo da alma. E aí então, quando encontra a humildade,
Que lindo. Aí não tenho o que dizer, porque humildade é uma conquista do Espírito. É uma conquista. Ou você tem ou não tem. Humildade não é falar manso. Não é falar Jesus. Perfeito. Não é ficar colocando as mãos, se ajoelhar. Não é se vestir de andrajos. Mediunidade é uma conquista espiritual, no qual você manifesta ela a todo instante, onde você estiver. E eu estava vendo aí, você estava comentando, no qual o Chico foi confrontado, e ele teve a grandiosidade de, na humildade dele, não se sentir afrontado e responder assim, em alto nível espiritual. Isso é uma lição. Olha, É uma Eloá, lição. realmente nós pode temos falar. uma pergunta aqui, aliás, são duas perguntas relacionadas a esse tema. Tudo bem, o Demarque responde. Então vamos lá. A primeira pergunta está aqui vou colocar na tela. É do Ed Moreno. Ed Moreno. Boa noite, Ed. Um grande beijo para você, meu querido. É do Despertar, é do Canal do Bem. Canal do Bem, quarta-feira, Espiritismo com Arte. Ele pergunta: todos nós somos médiums? Todos. Todos somos médiums, independente de condição religiosa, cor, qualquer coisa que seja. Nós somos médiums. A diferença, eu faço algumas diferenças. Mediunidade com Cristo é um grande diferencial. Mediunidade missionária, como Chico Divaldo e outros grandes médiuns que tem por aí, muitas vezes anônimos. E mediunidade no qual você pode desenvolver, porque é um fenômeno natural. Inato, né? Inato. Você pode desenvolver a sua mediunidade e trabalhar na mediunidade. Mas se você não quiser desenvolver mediunidade, você não precisa desenvolver mediunidade, porque mediunidade a gente leva sempre pelo lado assim espiritual. Médium é você incorporar um espírito, é você dar um passe, é você fazer uma psicografia, é você fazer uma palestra. E mediunidade não é bem isso. É também isso. É também. Sim. Mas não é só isso. Jesus fala, Jesus é o mestre dos mestres. Quando ele Com fala, certeza. não perderá o seu galardão aquele que der um copo de água em meu nome. Perfeito. Então, qualquer coisa que você fizer, você estende as mãos a um caído, você dá um prato de comida, você dá um sorriso, você dá um abraço, você está sendo médium. Porque você está intermediando entre você a luz está sendo e o médium entre a luz e o plano dos homens. E o plano dos homens. Então, você pode ser médium aonde você quiser. Mas o mais gostoso que eu falo, o grande lance da vida e da mediunidade é ser médium com Cristo. Maravilhoso, isso. Perfeito. Antes do intervalo, dá para mais uma pergunta aqui. Sim. Agora do Gerson, nosso querido Gerson Amador. Abração, Gerson. E aí, ele pergunta para o Demarque se a sua psicografia é mecânica ou semiconsciente. Você já falou, mas eu gostaria que você colocasse mais detalhes na sua colocação. A minha psicografia, ela é intuitiva, mas ela foi evoluindo de uma forma tal. É Gerson o nome dele? É o Gerson Amador. Gerson. É cantor dos bons, viu? Imagino, mas ele disse que é amador, acho que é profissional, então. É como eu, não, a gente não vive disso, a gente é amador mesmo. Desculpe a brincadeira, Gerson. Mas a mediunidade, a psicografia, ela começa de uma forma e ela vai... Se eu tivesse, talvez, me aplicado um pouquinho mais, eu não chegaria na mecânica, porque a mecânica é algo assim que ainda não está nos meus padrões, eu ainda estou distante. Mas ela chega muito próxima do semimecânico, porque tem certos momentos que o espírito projeta a ideia e aquilo vem num fluxo que, se eu quiser interromper, porque eu sou consciente, eu posso interromper, mas eu não quero interromper. Então, é assim, uma fluência de uma forma tal que, na medida quanto mais você pratica, mais você se aplica,
você vai sentindo que ela vai se desenvolvendo, ela vai se ampliando, ela vai se dilatando e você vai se tornando mais capaz. Você se torna uma antena mais viva para captar. Hoje eu tenho a impressão de todos esses médiuns que tiveram aí, que o Chico foi o mecânico, o Divaldo é mecânico, e eu não sei ainda, talvez tenha alguns outros mecânicos aí, mas a mediunidade mecânica praticamente está desaparecendo. Porque hoje, o que o espiritismo, pelo menos os espíritos esperam? Que os médiuns possam evoluir e se colocar a serviço do bem, mas colocando o seu próprio esforço. O Chico mesmo fala, eu não quero receber nada de tudo isso que eu fiz, porque eu não depreendi esforço nenhum. No meu caso, eu tenho um esforço, porque eu tenho que me aplicar muito e muitas vezes eu tenho que estudar o assunto que está sendo falado, porque eu não tenho domínio, mas eu vou em busca. Então isso é uma oportunidade de aprendizado sempre. Então ainda eu não sei nem se vou ter chance de ter mediunidade de psicografia mecânica, absolutamente. Mas eu acho que chegou num ponto assim muito bom, próximo do ideal. O importante é servir. É servir, é verdade. Que é uma honra, né? Servir a Jesus. Pode colocar o vídeo aí do Chico Xavier com psicografias. Gratas ao médium por terem se comunicado com parentes mortos. Uma delas é a atriz Nair Belo, que perdeu um filho num acidente de carro e recebeu cartas dele. Tem uma passagem, por exemplo, em dezembro, que nós estávamos jantando e ele disse, olha, eu não vou para Limeira. E aí eu tive uma discussão com ele. Discussão não, aquela coisa de mãe e filho. Não, você vai, faz 20 anos que a gente vai, você tem que ir e tal, não sei o quê. E a discussão acabou aí. E aí na carta, ele se refere a essa discussão. Ele diz assim, mãezinha, na hora que eu disse que eu não ia para Limeira, era mentirinha. Ninguém lembrava. Meu marido não lembrava, meus filhos, só eu lembrei da discussão. Quer dizer, coisas maravilhosas, sei lá. Que linda, Nair, né? Também já está na pátria espiritual. E você vê o compromisso que um médium tem, nós estamos falando agora do Chico, mas o compromisso que tem de trazer um conforto. Porque o Evangelho, a doutrina é isso, né, Antônio? É conforto, é consolo, é iluminação interior e a certeza que não termina aqui. Né? A doutrina espírita não é por acaso que é chamado de o Consolador Prometido, né? A doutrina é a única religião que foi uma materialização do Cristo, uma promessa do Cristo. Ele diz, eu vos enviarei o Consolador, e vos recordará tudo o que vos tenho dito na sua simplicidade e na sua pureza. E vos trará informações que eu não posso dizer ainda, porque não poderia suportar. Então o Espiritismo é um consolador. É aquele que vem nos trazer as explicações de tudo, dos porquês da vida, de todas as situações que nós vivenciamos, que nada é por acaso, e que vem nos trazer o conforto espiritual, que a gente sabe que nada se resume simplesmente no nascer, viver, morrer, e como disse Kardec, morrer e renascer de novo. Tal é a lei. Tal é a lei. Então Perfeito. O Espiritismo é para nós assim, o Consolador Prometido, que vem nos trazer o conforto e o consolo espiritual. E é incrível trazer essa questão das psicografias no sentido de cartas que as mães vinham, né, até do mundo inteiro, né, no trabalho do Chico Xavier, receber essas informações além túmulo, né, um trabalho de grandeza e preciso, porque você viu como a Nair tinha informações ali nas cartas que somente a mãe sabia,
o Chico não tinha como precisar, o Chico não tinha como saber se não fosse o fato realmente da espiritualidade. Porque existem algumas teorias, algumas pessoas que são ateias ou de outras vertentes religiosas que admiravam a personalidade, né, o homem Chico Xavier, mas não acreditavam as psicografias como sendo espirituais, mas sim como sendo objeto profundo do seu subconsciente. Mas como? Né? Aí vem esse fenômeno tão tangível, tão forte, contundente, porém suave, no sentido de ser nobre, de consolar, mas contundente no sentido de ser real, verdadeiro e profundo, porque não tinha como o Chico saber de detalhes que só a mãezinha e o seu filho sabia. E são esses detalhes, essas preciosidades que confortaram milhões de pessoas, que receberam as psicografias e todos nós que nos embevecemos com essas informações e vem suscitar em nós o melhor e o amor ao Senhor Jesus. Eu estou me lembrando você estava comentando aquela fila, as pessoas querendo tocar no Chico. Eu lembro uma passagem que o Bacelli estava com ele e perguntou: nossa, Chico, por que será que vem tanta gente te ver? E ele falou assim: eles não vêm me ver, eles estão com saudade de Jesus. Saudade de Jesus. E eu confesso para vocês, saudades do Chico. Quem conheceu o Chico, que teve esse privilégio, eu vou dizer que eu fui um privilegiado, não foi apenas 2 vezes, mas não precisava mais do que isso para estar com o Chico e conhecer e sentir aquela coisa boa. Porque o Chico foi único nesse aspecto aí, eu não tem como dizer diferente. Detalhes, como você está falando, que ele escrevia sobre parentes, avô, bisavô, que a família nem lembrava mais. E muitas vezes nem conheciam esses parentes, iam pedir informação e acabavam descobrindo que existiam aqueles parentes. Ia pesquisar depois para descobrir. Então é interessante isso daí. Eu lembro até de um episódio, tinha aqui perto mesmo, tinha no cemitério da Quarta Parada, foi um dos relatos do Chico Jovens no Além, do jovem Avadi Abrão. Aquele jovem desencarnou cedo e o pai não se conformava, ele ia dormir em cima do túmulo do filho. Sim. E ele estava planejando até se suicidar, quer dizer, o desespero era tamanho, né? E aí, quando eles vão lá no Chico, o Chico manda a carta, o Vadi mandando: pai, não vai lá. Quem sabia, né? Então, são cenas, são fatos assim emocionantes, verdadeiros, que tocam o coração e que mostram a verdade, a vida após a morte. Perfeito. Né? O amor é um outro ditado que eu ouço muito desde que eu comecei na doutrina, que o mal é transitório, mas o amor é eterno. E permanente. Então, o amor que se tem aqui, ele continua do lado de lá. Quem amava aqui vai continuar amando. A morte não produz milagres também. Aquele que odeia continua odiando, porque não transforma nada. A morte simplesmente muda de roupagem o espírito, né? Mas o amor continua. Isso que é o mais importante, porque o amor é eterno. É perfeito o trabalho com Cristo, né? Esse trabalho de desenvolvimento, não só da nossa espiritualidade, como juntamente a espiritualidade das pessoas que estão vindo assim tão fragilizadas, né, como o pai do Vadi, né? Uhum. Tão fragilizadas e saem daquele ambiente suscitadas, revigoradas, consoladas e dispostas a ressignificar a sua dor através do trabalho também, porque muitos deles vêm conosco para divulgar aí a boa nova do reino. É né? Verdade. Tem um outro vídeo interessante de frisar, que a gente trouxe aí do Chico, é o último vídeo, né, por hoje, ele falando sobre a arte, vamos dizer assim, a faculdade da psicografia dentro da Bíblia. Acho que você conhece. Uhum. Pode liberar aí, Lira, por gentileza.
falar que a intervenção, né, no Pinga Fogo do Herculano Pires, né? Primeiro a intervenção do Herculano, né, falando sobre as questões, e depois o Chico comentando que o Emmanuel lembrou, né, que a primeira psicografia foi exatamente Moisés. Né? Emmanuel, né? Emmanuel, né? Então vamos assistir lá. Apenas o direito de fazer uma observação a respeito do que o Chico acabou de falar. Pois não. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, a questão de uns 5 anos, mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Um trabalho, evidentemente, de psicografia católica. Esse livro foi traduzido para o português pelo padre Júlio Maria, tão conhecido principalmente pela sua atuação na revista Ave Maria. E saiu publicado aqui em São Paulo com todas as autorizações eclesiásticas, tendo vindo também da Espanha com essas autorizações. Mas acrescento o seguinte: as próprias edições paulinas anunciaram que outros livros da mesma natureza seriam publicados por ela. Entretanto, não foram. Mas existe, portanto, bastaria este livro, O Manuscrito do Purgatório, que foi publicado, para provar que existe uma psicografia católica. Muito bem. Pois não? O Espírito de Deus vai colocar em situação difícil diante do seu dia. Ele pede para mencionarmos, diante do nosso caro escritor e entrevistador, que levantou um problema com tanta distinção e com tanto carinho, que nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. A maior carta de amor para a humanidade está no livro de pedra, a psicografia dos 10 Mandamentos. Lindo, não? Profundo. É a base da nossa educação espiritual, que nós ainda éramos brutos e precisávamos dos 10 mandamentos. Olha que médium foi Moisés. Não, fantástico, né? O trabalho que esse médium fez diante do Pentateuco, diante de toda a obra que ele vivenciou, tudo que ele transformou e tudo que ele nos trouxe, né? É fantástico. Nós não podemos duvidar, né, desse trabalho grandioso. Suas considerações, meu querido. A gente está indo para o final do programa, né? As suas considerações. Olha, eu aprendi, nesses anos todos de doutrina, que a pessoa, quando ela quer ser médium, que ela quer ser médium de psicografia, comece escrevendo coisas boas, palavras elevadas, iluminadas, fazendo uma oração. No começo, você acha que vai estar sozinha. Mas na medida que você for escrevendo mais, pela sintonia, alguém vai se aproximar e vai ajudar você a escrever, vai te inspirar a escrever mais. Você quer ser um médium de psicofonia? Que é aquele que fala, né? Que é aquele que fala. Comece falando coisas boas, elevadas, dando bons conselhos, traduzindo palavras de amor, de carinho, de afeto. Você não vai estar sozinho.
Alguém vai estar com você, te inspirando a falar coisas boas mais e mais. Se você quer ser um médium de oratória, comece a pensar, imaginar e se preparar, porque para tudo tem que ter um preparo, e não é assim, não cai nada de graça. O Evangelho diz, dai de graça o que de graça recebestes, mas a mediunidade em si, você tem que fazer um sacrifício para conseguir ela. Então, quando você dá o primeiro passo, seja para ser um médium de passe, um médium de oratória, um médium de psicofonia, um médium de psicografia, ou de pintura, não sei, o termo agora, psicopictografia. Psicopictografia. Olha, dá um nó na língua. Dá nó. Você começa sozinho, você acha que está sozinho, mas com certeza logo você não estará sozinho. E quando você quer ser um médium do Cristo, aonde você estiver, semeie boas sementes, transmita bons pensamentos, pensamentos elevados, palavras de compreensão, ouça mais do que fala, mas quando falar, fale o mínimo necessário. Você com certeza vai ser um grande médium. Se é um conselho que eu daria, eu não tenho assim autoridade para dar conselho nenhum, viu gente? Não tenho mesmo. E uma das coisas que eu falei aí, que uma das características mais profundas do Chico, junto com a espiritualidade e a mediunidade dele, era a humildade. E humildade é uma coisa que a gente vai conquistando, vai elaborando, porque a gente ainda não tem. Eu confesso que ainda não tenho. Mas a gente tem que fazer um esforço. Então é buscar no Cristo, e Cristo é a inspiração. O Evangelho é a nossa diretriz. O Espiritismo é a nossa referência. Kardec é o nosso norte. Então nós temos todas as ferramentas possíveis para nos tornar criaturas melhores, que esse é o objetivo da vida. A mediunidade é uma ferramenta no qual a gente se serve para evoluir. Nós temos que evoluir porque a evolução é uma necessidade. Nós temos dois caminhos para evoluir, pelo amor ou pela dor. A gente pode escolher pela mediunidade. Pela mediunidade, com Cristo. Que lição, hein? Profunda. Muito bom. A gente só tem a agradecer, tá? A sua presença novamente e todas as informações pertinentes, que são informações importantes, né? Da questão intelectual, mas vem assim toda recheada de amor. Em se tratando de trabalho espírita, agora em si, me lembro de uma certa feita, falaram para o Chico, como que seria o espiritismo no futuro, né? E o Chico falou duas coisas importantes, que ele só permaneceu no espiritismo porque no espiritismo ele encontrou Jesus, mediunidade sem Jesus não compensa, e ele falou que o espiritismo seria para os homens aquilo que os homens fizessem do espiritismo. Então a ferramenta está aí. Agora, o projeto e o trabalho de iluminação direcionado por Cristo é um trabalho de cada um de nós. Não é verdade? Exatamente. Gratidão por tudo, muito feliz por estar aqui com vocês. Foi uma noite... Nós que estamos felizes. Uma noite tenha certeza. de luz. Fui abençoado, viu?